Se você pegar lá o item 6.3.5, se eu não me engano, da NBR 11682, ele vai falar sobre investigações em laboratório. E no tópico adjacente, ele vem falar sobre aplicações em rochas. Então ele vai separar muito bem os ensaios, as investigações para solo e depois ele vai trazer uma outra abordagem para rocha. Nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles, mas principalmente aqui falando sobre investigações, ensaios de laboratório em solo. Beleza? Então vamos lá. Eu separei alguns trechos específicos da norma que vão falar o seguinte: as investigações em laboratório objetivam a caracterização física e mecânica. Já está no início desse trecho de investigação em laboratório. Isso aqui é muito importante para a gente, porque a gente vai começar, tá? A todo tempo aqui eu vou querer trazer a questão de o que está na norma e o que poderia ser feito a mais ou talvez até a menos, dependendo aí do tipo de prestação. Então isso é o que eu quero debater aqui nessa aula. As investigações em laboratório objetivam a caracterização física e mecânica dos diversos solos que compõem a estratigrafia da encosta e terrenos envolvidos. Então, seja aí áreas de empréstimos e ou aterros, quando for o caso. Ou seja, o que a norma traz? O que a 11682 traz nessa questão de investigação em laboratório? Pode ser que isso seja revisado, tá? Isso seja atualizado. Essa norma de 2009 está em revisão, então quando você posteriormente aí vier assistir essa aula, pode ser que isso aqui já até tenha sido revisado, né? Tomara. Mas se a gente for pegar todas as solicitações que uma encosta está submetida, a começar de água, de chuva, será que só uma caracterização física e mecânica já vai ser suficiente? Pode ser que não. A gente vai discutir mais sobre isso. E aí, ela vai falar que essa caracterização tem que ser realizada para todos os solos que compõem a estratigrafia, ou seja, para todas as camadas de um talude, de uma encosta que você vai ter lá no seu talude, lá no seu maciço. Se você vai ter lá duas camadas de solo diferentes ou vai ter 20, essas camadas vão ter que ser caracterizadas, tá? Isso aqui é a letra nua e crua da norma. A gente vai tentar interpretar isso lá no nosso problema, lá no nosso campo. Joia? Mas o que a norma vai falar? Ó? Ela vai listar agora os ensaios fundamentais para você fazer um estudo de estabilidade. Primeiro deles, determinação da umidade natural do solo, ensaios de granulometria, limites de liquidez, limites de plasticidade, ensaios de determinação da resistência ao cisalhamento do solo, são obrigatórios. Até risquei aqui, ó, coloquei em vermelho. De acordo com a NBR 11682, esses ensaios são obrigatórios, tá? Para estudos de estabilização de encostas, no caso aí de terrenos que não foram rompidos ainda. Então, se você tem lá um maciço, tem lá um talude que ainda não sofreu ruptura, esses aqui são os ensaios básicos, tá? Umidade natural, granulometria, LLLP, ou seja, até agora, ensaios de caracterização e, na sequência, ensaios de resistência ao cisalhamento. E aí, vamos filosofar em cima disso aqui, ó. A norma fala que deve ser executada uma quantidade mínima de 12 ensaios, entre parênteses, 12 corpos de prova para cada camada de solo idealizada para o perfil geotécnico e em amostras coletadas em 3 locais do mesmo tipo de solo. O que você acha disso? Eu quero saber qual que é a sua opinião. 12 corpos de prova para cada camada de um perfil do seu talude. Vamos supor que esse perfil
tenha lá 4 camadas de solo diferentes. Então nós vamos fazer 12 ensaios para cada camada. Quase 50 ensaios, né? 48 ensaios. Você já teve a curiosidade de procurar saber quanto que custa um ensaio de cisalhamento direto? Cada amostra que vai ser ensaiada lá em um ensaio de cisalhamento direto, quanto que custa? Se for um ensaio triaxial, então, e a gente só está falando aqui de ensaios de resistência, quanto que ficaria isso para começar? Se você pegar um determinado solo lá no campo e fizer 3 a 4 amostras em um ensaio de cisalhamento direto, você vai ter uma resposta que ela pode ser muito semelhante aos 12 corpos de prova, a 16, a 20. Quanto mais corpo de prova a gente tem, você até consegue começar a trabalhar com uma amostragem estatística, com um estudo estatístico. Agora, será que qualquer tipo de cliente tem tempo e tem verba para isso? Quando um engenheiro, um geólogo bate o olho nessa linha lá da norma, né, nessa frase, quantidade mínima de 12 ensaios, ele já fala, opa, o meu cliente possivelmente, que comprou lá um lote de 15 mil reais, lá na periferia da cidade, não vai ter dinheiro para fazer isso aqui não, de jeito nenhum. E aí você vai trazer de novo a responsabilidade para você, ou você vai jogar na carcunda do cliente, ou você vai procurar uma outra forma de resolver isso. Vamos continuar vendo o que a norma fala e aí a gente volta nesse aspecto aqui, ó. Eu estou gravando um vídeo, estou preparando um material e uma coisa que eu falo é justamente sobre isso. Tem muita gente que tem medo em ir para a área de geotecnia, de estabilidade de taludes, porque existe uma incerteza muito grande nesses parâmetros. Não é igual concreto, não é igual aço, onde você tem lá quase que tudo prontinho. Você faz um ensaio de concreto já esperando um resultado. Para solo e rocha, não é exatamente assim. A gente tem que criar toda uma condição de contorno, né, para tentar verificar ali uma resposta, mas a incerteza aqui é muito maior. Vamos continuar, ó. A norma vai falar o seguinte: no caso de taludes rompidos, então já teve uma ruptura lá no maciço, tá? Vamos supor aí que você tem 2 vizinhos. Aí o terreno do vizinho já teve uma ruptura e no terreno do vizinho dele, que é o seu cliente, ainda não. O que a norma vai trazer de brecha sobre isso? No caso de taludes rompidos, as amostras devem ser representativas da zona de ruptura. Beleza. Não faz sentido eu tentar pegar lá a amostra, né, lá da crista do talude, sendo que aqui embaixo tem uma ruptura. Vamos estudar o solo, começando aí dessa região de ruptura. Fala o seguinte na sequência: a não realização desses ensaios somente é admitida para situações citadas a seguir e deve ser justificada pelo engenheiro civil geotécnico, que assumirá a responsabilidade pela escolha dos parâmetros de cálculo para o projeto. Então, o que a norma está falando? Ó, tem algumas situações onde você vai estar liberado de fazer toda essa bateria de ensaios, tá? E você vai assumir a responsabilidade por isso. Então, que casos são esses? Existência prévia de resultados de ensaios em quantidade suficiente na área de estudo. Quem define essa quantidade suficiente? Se for a norma, ela vai falar lá 12 ensaios. Permitindo então adotar parâmetros que estejam baseados em ampla experiência local. Isso aqui é bacana. Ó, ampla experiência local. Não adianta nada você pegar ensaio de tudo quanto é lugar, de outra cidade, de outro estado, só porque você viu lá que é o mesmo tipo de solo lá no seu boletim de sondagem. Não faz o mínimo sentido, tá? Então, essa bateria de ensaios que você já vai ter de antemão, que seja de estudo local, que seja lá do seu terreno vizinho, do outro lado da estrada, alguma coisa desse tipo. Tem muita gente que tem certa dificuldade em achar essas informações. E claro, né, com toda certeza,
Esse é um dos principais desafios nossos. Outra coisa aqui, ó, outra situação. Rupturas no local de estudo que permitam estimar com segurança os parâmetros por retroanálise. Ah, bacana, isso aqui é legal. Por quê? Porque retroanálise, nós vamos fazer uma live ainda só para falar de retroanálise. É quando você já tem um talude que rompeu e aí você vai tentar ajustar parâmetros de resistência, né? Posição de nível d'água, inclinação de talude lá em um software, em um programa computacional para verificar quais são aqueles parâmetros que se encaixariam para chegar em um fator de segurança igual a 1, porque rompeu, né? A questão da inclinação do talude, muitas vezes ela até não entra tanto nessa questão da retroanálise, porque você consegue lá um levantamento topográfico, né? Ah, eu já tinha esse levantamento topográfico e rompeu. Então tá lá, você vai usar essa geometria. Agora, parâmetros de resistência. Para eu não ter que fazer ensaios nesse maciço que já rompeu, a gente pode começar por uma retroanálise. É simples? Não. Quanto mais camadas, quanto maior, né, for o número de camadas na sua estratigrafia, no seu perfil geológico geotécnico, mais trabalhoso vai ser esse processo. Qual que é a coesão desse solo na região de ruptura? Qual que é o ângulo de atrito? O peso específico é um parâmetro aí, é uma propriedade que menos vai variar, então os parâmetros de resistência acabam variando mais, mas não é simples, tá? É trabalhoso, mas é possível. A norma vai trazer isso como uma possibilidade para você economizar aí nos seus ensaios. Qual é a outra situação onde eu estou liberado desses ensaios, dessas investigações? Vai estar na letra C desse tópico. Predominância de situações nas quais a realização de ensaios pouco acrescentará na quantificação de parâmetros de cálculo. Vou ler de novo. Predominância de situações nas quais a realização de ensaios pouco acrescentará na quantificação de parâmetros de cálculo, tais como encostas com predominância de blocos de rocha, determinados tipos de depósitos de talos, encostas com predominância rochosa e por aí vai. Então pensa comigo. Ao mesmo tempo que ela vai te exigir lá 12 ensaios para cada camada de solo do seu perfil, ela vai falar o seguinte, ó, pode ser que você tenha lá toda a maior boa vontade de fazer essa bateria de ensaios. Então você está lá querendo levar material para o laboratório, querendo extorquir o seu cliente, convencer ele, né, usar de toda a persuasão para fazer essa extensa bateria, mas pode acontecer de ela não ser representativa daquilo que você tem no campo. Porque às vezes a gente vai fazer coleta de materiais ao longo do talude, só que 1 metro abaixo de onde você está coletando esse material já tem um bloco de rocha. É um matacão de todo tamanho lá que não é uma laje de rocha, como você pode até ter achado que era lá na sua sondagem SPT. Ó, chegou no impenetrável aqui, ó, com 3 metros de profundidade. No outro furo de sondagem, impenetrável com 6 metros. Chegamos no topo rochoso. Na verdade, era 2 matacões que você tinha. Então a norma fala o seguinte: existem esses casos onde, se você fizer uma extensa bateria de ensaios, ou 2, 3 ensaios aqui, vai dar na mesma. Por quê? Porque não vai ser representativo do todo. Então começa a reparar que existe uma contraversão nisso aí. Por um lado, eu vou fazer uma grande bateria, 12 ensaios, no mínimo. Mas vai existir casos que nem essa bateria vai adiantar. Então será que 12 é um número ideal? Se você pegar, e a gente vai mostrar aqui, ó, para fazer um ensaio de cisalhamento direto, com 3, 4 amostras, você já tem lá a coesão e ângulo de atrito. Existem tantos outros fatores a se considerar na hora de atestar a estabilidade de uma encosta, que será que o número 12, que é muito alto, é o ideal?
Será que 3 ou 4 já não resolveriam? Ou a gente não deveria considerar outras questões aí que vão trazer uma segurança maior ou reduzir essas incertezas? Letra D, ó. Também está desobrigado de ensaios em situações muito simples, a serem justificadas em taludes com até 3 metros de altura, um taludinho lá, né, simples, envolvendo solo homogêneo. Então, ó, 3 metros de altura e tem que ser solo homogêneo. Você tem um perfil lá, né, 2, 3, 4 metros. Então, o seu perfil estratigráfico ele não é muito variado. Sem influência do nível d'água. Porque o nível d'água vai ferrar aí as condições aí de saturação, de drenagem do seu maciço, a depender, né, do que você tem lá de camada, solo de maior ou menor permeabilidade. Então, a influência da água, ela é forte. Então, se não tem água, você também vai estar liberado disso aí. Continua, ó, sem sobrecarga e com superfícies planas, tanto a montante quanto a jusante, com extensão mínima medida normal à face do talude, correspondendo a 5 vezes a altura do talude. Está lá na norma. Se você tem um talude de até 3 metros que não tem nada, solo homogêneo, a crista, o pé do talude são retos, são planos, não tem sobrecarga, você também está liberado aí de fazer essas baterias de ensaio. Mas ela não fala assim, ó. Se você não faz essa bateria de ensaio, você vai proceder para determinar esses parâmetros da forma tal. Ela joga isso para você e fala assim, ó, toma que o filho é seu, a responsabilidade é sua. O que nos vem à mente aqui? Poderia, por um exemplo, trabalhar com estimativas SPT. É uma primeira solução, tá? Beleza, mas tudo isso a norma coloca, ó, é responsabilidade do engenheiro civil, do geotécnico que vai assumir isso aí. E na sequência ela fala assim, ó, devem ser previstos ensaios triaxiais ou de cisalhamento direto sob condições de saturação, tensões, drenagem e velocidade de carregamento pré-estabelecidas pelo profissional, pelo engenheiro civil geotécnico para determinação da resistência ao cisalhamento do solo. Beleza? Então, como é que eu vou fazer ensaio de resistência? Você vai atacar por ou cisalhamento direto ou por ensaio triaxial. Qual é a desvantagem, qual é a vantagem de cada um desses ensaios? Todos os dois vão servir para a mesma coisa? Ou não? O que você acha? Tanto o ensaio de cisalhamento direto quanto o ensaio triaxial vão nos dar, para esse primeiro momento aqui, para uma análise de estabilidade por equilíbrio limite, né, que é o método aí mais utilizado para se chegar lá em um fator de segurança, eles vão nos dar o quê? Parâmetro de resistência, coesão, ângulo de atrito. Então, consigo sim trabalhar com qualquer um desses dois ensaios para chegar nesses parâmetros. Beleza. Só que o cisalhamento direto ele vai ser muito bem indicado para algumas situações específicas com o que você tem lá no campo, com certezas que você já tem lá no campo. Já o ensaio de compressão triaxial é quando você está meio no escuro, não sabe o que esperar em relação à ruptura. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, ó. E a norma continua falando. No caso de solos rompidos, a envoltória de resistência deve ser obtida para tensões residuais. Isso aqui é legal. Muita gente confunde isso. Clinge, estou fazendo lá o meu ensaio de cisalhamento direto e aqui o laboratório me passou dois resultados. Parâmetros de resistência de pico, coesão, ângulo de atrito de pico e parâmetros residuais. Qual que eu vou utilizar? Eu vou pegar sempre os menores a favor da segurança? Como é que funciona? Não. Quando você tem um talude que nunca teve ruptura, o que está acontecendo ali? As tensões mobilizadas são aquelas onde a ruptura acontece pela primeira vez, então são tensões máximas que se igualaram à resistência. Você vai utilizar aí parâmetros de pico. Se você está trabalhando em uma região que já teve ruptura, eu já passei do pico,
da resistência. Então você pode trabalhar com os parâmetros menores, né? Não só pode, como deve, de acordo com a norma, trabalhar com parâmetros de resistência aí inferiores.